Antes de nós falar do assunto que nós começamos aí, qual o cuidado de mãe e pai, mas principalmente das mãezinhas, quanto às crianças pequenininhas que pedem, mãe, eu queria botar maquiagem em mim para ficar bonita que nem tu. Pois é, hoje com TikTok, redes sociais, enfim, tá cada vez mais comum as crianças procurarem por isso. E o exemplo dentro de casa também, né? Ver a mãe fazendo, quer fazer igual. Quer fazer Então, igual. assim, ó, não é a mesma maquiagem de adulto, criança não pode usar maquiagem de adulto, inclusive aumenta risco de puberdade precoce, então, assim, tem risco à saúde, né? Tem que cuidar para ter Anvisa de criança, né? Sim. Então, assim, a Anvisa libera a maquiagem para criança a partir dos 3 anos de idade. Tem que cuidar no rótulo, na embalagem. Específico para criança. Porque a maquiagem de criança, ela tem que sair fácil, tem que sair só com água. Não precisa de demaquilante, enfim, para tirar. É só uma coisa superficial para... E aí a Júlia estava me contando, eu disse, mas que... Não, é que às vezes me pergunto sobre isso, ou visito o consultório sobre isso, e aí eu me dou essa conta, né? Então quem quiser brincar com as crianças sobre isso, as coisas, tem que já comprar um estojo específico para isso, né? Isso. E é importante que seja uma brincadeira, né? É. Que não vire parte da rotina da criança e sempre supervisionado pelos pais. Sempre supervisionado pelos pais. Atenção, o termo chama-se adultização. Exatamente. Brincar é brincar, mas daqui a pouco tu tornar uma criança com jeito, cara e maquiagem de adulto não tem nada a ver. Não. Sempre supervisionado. Normalmente também essas maquiagens para criança, elas têm gosto ruim. Né? Então, eles colocam na fórmula para a criança não comer, não ingerir aquilo também. Porque é uma coisa colorida, chama atenção, e criança tem mania de colocar tudo na boca. Então, maquiagem de adulto não tem, mas nada da criança tem gosto ruim para inibir isso também. Muito bem. Tá? Esse é o primeiro recado que nós estamos aproveitando a primeira hora aqui, que tem uma audiência tremenda, a gente está trazendo. Então, Júlia, vamos falar um pouquinho sobre a questão do skincare. Primeira pergunta, quem é que procura o consultório da senhora? Que público está indo lá? Olha, eu vim conhecer a doutora Júlia, dermatologista. A gente fala dermatologista, a gente fala geralmente problema de pele, essas coisas assim, mas o problema de pele pode iniciar lá no início. Exatamente. Na infância, assim, no início da infância, o que a gente mais tem de consulta é dermatite atópica, né? A dermatite atópica é aquela criança que se coça, às vezes atrapalha o sono, e a gente precisa tratar com hidratação e às vezes remédios tópicos, inclusive orais, tá? Depois dessa faixa etária dos 6 anos, a dermatite atópica costuma melhorar e aí vem a fase da puberdade. Nessa fase, começa a acne. Fase difícil, tá? Eu contei para ela relatos meus, viu, pessoal? Então não pode ser que vocês também devem ter na casa aí. Então, 6 anos em diante começa a aparecer as coisas. A partir dos 8 anos, né? Na puberdade ali começa a aparecer acne, né? Certo. Então, às vezes a gente tem puberdade mais precoce, nos 8 anos começa a aparecer acne, mas em geral, assim, a partir dos 11, 12 anos ali que eles vão procurar por acne. Sim. O que é a acne? A acne é uma doença inflamatória da pele. Tá? Normalmente não tem nada de repercussão sistêmica, então é só da pele, é limitada à pele nessa idade. Mas a gente tem que tratar, ou com tratamento tópico ou com tratamento oral. A acne aparenta uma inflamação. Uma inflamação, exatamente. Isso não tem nada a ver com alimentar? Até pode ter, tá? Então, assim, consumir alimentos com alto índice glicêmico podem, sim, prejudicar. Mas só alimentação não é o que causa, é uma combinação de fatores. Isso a partir dos 8, 9 anos, puberdade. Cada um tem uma faixa de puberdade que inicia mais cedo, mais tarde, né? E aí procura-se e faz uma avaliação e geralmente é um tratamento, assim... De quê? Pomadas? Como é que funciona isso? A maioria tem acne mais leve, né? Então, sim, é com pomadas. Casos mais graves de acne, a gente trata com medicação oral. E é importante frisar que o tratamento para acne é muito eficaz. A gente consegue tratar com uma certa facilidade. O problema são as cicatrizes, né? Então, quem não trata e fica com cicatriz. A cicatriz, sim, é um desafio do tratamento. Isso é um problema que a gente até não dá bola. Vou te falar, vou confessar umas coisas. A gente até não dá bola quando está naquela fase. Mas depois, chega lá nos 17, 18 anos, tu tem umas, não sei como bem é a palavra, mas é uma perfuraçãozinha na pele. Alguns são mais leves, outros são mais profundos. E isso até constrange a gente. Isso. Está todo no caminho certo? Exatamente. A dermatologia mexe muito com a autoestima, né?
E a gente tem tratamento eficaz para evitar essas cicatrizes. Então, lá no momento dos 12 anos, normalmente não é o paciente que pede, mas o pai tem que... Ele tem que fazer. Tem que fazer e tem que levar o paciente para tratar, para evitar com que isso aconteça. Além da acne, o que o jovem adolescente tem a enfrentar? Por exemplo, nós temos a questão da catapora, coisas também que a pele fica sensível, a gente tirar a pele, coçar, essas coisas. Tudo cabe a dermatologista olhar? Sim, com certeza. Tá? Qualquer alteração na pele, não só pele, né? Pele, cabelos e unhas. Tudo é alteração dermatológica. Então, assim, tudo tem que ser examinado pelo dermatologista. Na parte jovem, vocês vão falar só o que cabelo, por exemplo, tem crianças jovens com problema de cabelo? Tem. Tipo? Alopecia areata. Alopecia areata é quando fica aqueles buracos no cabelo, perde cabelo num pontual. É uma doença autoimune que acomete a população pediátrica e adolescente também. Acomete os adultos, mas pode acometer essa população também. Eu não sabia, viu, que jovens tinham isso. Podem ter. Que é a reação? Que tipo de reação é isso? É uma doença autoimune. O que significa isso? É o nosso corpo atacando alguma estrutura do corpo. Então, assim, a alopecia areata é quando o corpo ataca o folículo piloso, o cabelo. Isso tem em consultório bastante casos? Tem de alopecia areata. O vitiligo também é outra doença autoimune que ataca o melanócito, né, que é a célula de pigmento. Então, são doenças autoimunes. Pois falou do vitiligo, se permite fazer estou fazendo... o vitiligo, geralmente eu vejo em adultos, eu não vejo em jovens. Mas pode acometer essa faixa etária. Claro, a gente tem o viés que o consultório é só dermatológico, né? Na minha residência na Santa Casa também eu passei só pelo ambulatório de pediatria, então a gente vê muitos casos assim. Na população geral não é tão comum, né? Mas eu tenho esse viés de estar dentro de um serviço terciário e... Sim, aí acaba... Não, é interessante essas residências em lugares assim distintos, porque tu acaba percebendo muita coisa que, às vezes, num determinado segmento ou num consultório, como tu atende aqui na Clínica Toffer, daqui a pouco não chega para ti. Sim, não chega tanto, né? Mas é importante a gente conhecer para saber diagnosticar e tratar quando chega. O skincare é um processo de conhecimento e de atendimento sobre a questão do jovem. O dermatologista, quando chega um paciente no dermatologista, por exemplo, vamos falar sobre acne, tu tem que investigar não só onde está aparecendo as feridas, mas no corpo todo da pessoa. Sim, e às vezes nessa faixa etária eles têm vergonha de tirar a roupa para serem examinados, né? E a consulta com o dermatologista, eles vêm por causa da acne, mas a gente vai também revisar toda a pele, né? E a acne acomete face e acomete o tronco também. Então, a gente tem que fazer esse exame completo da pele. E isso muda o tratamento, né? Uma acne mais extensa, mesmo que não seja tão grave, mas se a extensão é maior, a gente tem que tratar diferente. Sobre câncer de pele, vamos falar sobre jovens aí. Aparece isso no consultório? Aparece. Não é tão comum como na população mais velha. Mas tem casos, é mais raro, mas sim, tem casos de câncer de pele em pacientes jovens. Tem alguma coisa hereditária, câncer de pele? Sim, temos síndromes genéticas que podem acarretar o câncer de pele na população pediátrica. Na população adulta, aí tem outros fatores genéticos que não são essas síndromes, mas a gente tem síndromes genéticas que podem causar câncer de pele. A questão do jovem procurou o casal, pais, procuraram dermatologista sobre acne. Fazendo esse tratamento da acne, ele já pode se preparar a pele, acompanhar a pele nos próximos momentos da vida. Tu falaste sobre limpeza de pele, fazer esse procedimento, ele deveria ser rotina nossa desde a juventude? Sim, assim, limpar a pele na infância ali, a gente tem que escolher produtos que se aproximem de um pH mais normal da pele. Então, assim, produtos para pele sensível, tá? Na infância a gente precisa? A gente precisa limpar com produto para pele sensível, hidratar a pele e o protetor solar. Esse é importante os pais incluírem desde sempre para criar rotina, para criar o hábito nos filhos, para que quando eles forem adultos, eles continuem com isso. Porque uma coisa interessante, o principal fator de risco para câncer de pele no adulto é o sol que ele pega na infância e na adolescência. Sim, são os torrões da infância e da adolescência. Vai acumular. Eu não vou dizer para ti que eu não agi certo. No passado, a mãe mandava botar... Mas antigamente não tinha protetor solar como nós temos hoje. Nós tinha aquele negócio branco, que eu não me lembro mais. Mas ajudava. E às vezes tu passava aquilo, aí tu passava o resto do dia
entrando e saindo da água do mar ou da água salgada e lavou aquele material e tu fica descoberto. É importante reaplicar. Então, assim, se está na praia, de 2 em 2 horas, tem que reaplicar o protetor solar. Sobre água quente, fala um pouquinho para mim. A água quente, ela resseca a pele. Então, a gente ressecar a pele é tirar a barreira cutânea que protege. A pele é o maior órgão do corpo e ela tem uma função de barreira. Não deixar agentes externos entrarem no nosso corpo. E a gente ressecando e tirando a gordura boa, a gente facilita a penetração de agentes externos. Então, irritantes, dermatite de contato, alérgenos. Então, é importante, não um banho frio, né? Sim. Aqui no sul não tem como, mas um banho morno, não Mas exagerar. diminuir o uso da água excessivamente quente. Isso, e banhos não muito longos também ajudam. É proteção e tu tira a proteção da pele com água quente. Com água quente. Pergunta, uso de esponjas. A gente vê gente vendendo esponja natural, esponja, como é que chama aquilo? Aquelas buchas. Buchas. Tem esponja mais fininhas, tem esponja que mais, que atritam mais, acho que a palavra chegou agora, que atritam mais a pele. O que é bom, o que é ruim? Não são recomendadas. As esponjas e, assim, pacientes com dermatite atópica, né, crianças com dermatite atópica, a gente aconselha, inclusive, que só lave com sabonete aquelas áreas que tem mais cheiro. Então, axilas, região genital, pescoço, Tá. E o resto só água, não precisa nem de sabonete. Eu sempre eu uso essa analogia para explicar para os meus pacientes, que as nossas células da pele são como se fossem tijolinhos. E quem tem dermatite atópica não produz o cimento. Então, a gente precisa aplicar hidratante, a gente não pode atritar para não tirar esse cimento, para que não entre agente externo. Isso nós estamos falando da produção desse material, isso na questão da adolescência. A vida toda. A vida toda. A vida toda. Isso vale para todas as faixas etárias. Então, assim, pouco sabonete no banho, banhos curtos e água morna. Entendeu? Como é que é o negócio aí, minha gente? Ó, a dica aqui da doutora Júlia falando sobre esse assunto aqui. Eu vejo assim, adoro banho quente. Tu entra às vezes num banheiro, tá aquele negócio, calor lá dentro. Tá fazendo bem, tá fazendo mal, quer dizer. Tá fazendo mal. Tá? Então, banho curto e com menos sabonete possível. Tu sabe que nós temos aqui acho que uns 60% dos nossos ouvintes são mulheres. Calor no cabelo. Usar protetor térmico. Então, assim, usar produtos que protejam tanto óleos como aqueles protetores térmicos em spray. A gente usa o calor, a fonte de calor, secador, chapinha, babyliss, isso vai causar um dano pro cabelo, claro, mas a gente pode evitar usando esses protetores térmicos. Quanto menos usar esse tipo de produto de queimar cabelo, de fazer... Mas eu sou mulher, a gente não tem como evitar Não, usar não, esses eu digo produtos, diminuir. Mas diminuir o dano. E assim, não usar na temperatura máxima do aparelho E não usar uma proximidade muito perto do secador. Então, sabe uma que tem distância. aparelhos que tem... Como é que chama? O Tuquetec. termostato? Aparece o termostato, parece a temperatura do negócio, da chapinha. Exatamente. Então, assim, tentar usar uma temperatura mais baixa vai causar um dano menor pro cabelo. Ó, viu? Então aí, ó, minha gente, aí que usa chapinha demais, usa uma pergunta que houve da Nilza aqui, seborreia. A dermatite seborreica, seborreica. Se chama popularmente de seborreia. A dermatite seborreica é uma condição que acomete principalmente o couro cabeludo e em homens também região de tronco, onde tem mais pelo. Então, assim, onde tem folículo piloso, onde tem cabelo e pelo. É uma condição inflamatória da pele, crônica, que a gente tem que tratar que nem uma pressão alta, que nem diabetes. É uma inflamação. Isso, causada por um fungo, a malacésia. Eu não sabia que era inflamação, eu achei que era uma... É uma descamação, né? É caspa. A dermatite seborreica é a popular caspa. E é uma condição crônica. Piora no inverno com banho quente. Aí volta o banho quente. Volta o banho quente. Piora no inverno, costuma melhorar no verão, mas a gente tem que tratar o paciente para prevenir que tenha essas crises. Então a gente trata durante o ano todo um tratamento contínuo. Quem tem predisposição para ter isso, tem sempre. Vai ter sempre, mas a gente consegue controlar muito bem com os tratamentos tanto tópicos quanto orais. A gente tem, inclusive, pacientes que usam tratamento oral para isso. É isso que eu ia te perguntar, doutora Júlia. Esse tipo de assunto, como a seborreica, ela é um assunto externo ou pode vir de dentro isso? Podem ter questões internas associadas, tá? Mas normalmente não. Normalmente é uma questão só da pele. Então, assim, quem tem mais condição inflamatória, obesidade, essas doenças que inflamam o corpo, pode sim ter uma predisposição maior.
E outras doenças, HTLV, enfim, que podem sim piorar a dermatite seborreica. Mas normalmente, a maioria dos casos, é uma causa externa apenas. Bom, essa é a doutora Júlia Faria batendo um papo comigo. Ela que atende Camacuã toda segunda, tu atende, né? Todas segundas na clínica Toffer. E ela vem de Porto Alegre toda segunda-feira para atender aqui, para mostrar um pouco do conhecimento e atender a clientela. E você pode fazer o agendamento no 36714800 lá, que é na clínica Toffer. E eu queria te colocar o seguinte. Então, tudo dá para, eu não digo às vezes acabar, mas tranquilizar, melhorar a coceira no couro cabeludo. Tem gente que fica nervoso ou tenso, parece que aguça a coceira. Exatamente. Por que isso, Júlia? Assim, quando a gente é um embrião, lá na barriga da mãe, a pele e o cérebro se formam do mesmo germe embrionário. Então, a gente tem muita relação com condições psíquicas, então, estresse, ansiedade, com manifestações na pele. Então, o dermatologista, muitas vezes, é quem inicia o tratamento de ansiedade e depressão pelas queixas dermatológicas e encaminha, então, para o psiquiatra. Mas tem muito paciente que tem queixa da pele, mas que, na verdade, se origina do sistema nervoso central. E isso vindo da gravidez? Sim. Quando a gente é um feto lá na barriga da mãe, a pele e o cérebro se formam do mesmo germe embrionário. A questão tem problema dermatológico de nenê? Bebezinhos? Tem, tá? A principal causa é a dermatite atópica, que a gente já conversou. Sim. Mas tem também acne neonatal, então bebês que nascem com acne, angiomas, né? Aquelas manchinhas vermelhas, mancha de salmão. Às vezes a gente até tem que tratar sistemicamente quando tem essas condições. Começa a chegar um monte de pergunta aqui, mas eu não queria desviar muito o assunto. Nós conversamos aqui, agendamos para nós falar sobre, na área da puberdade ali, os skincare, pequenos. Eu já estou até aproveitando, já tirando dela dos outros assuntos. Mas aqui o pessoal pergunta sobre rachadura nos pés, que eu acho que é uma coisa complicada. Eu tenho problema de rachadura na mão, quando eu uso muito sabão para lavar a louça e coisa. Que tira a barreira da pele. Eu sou sensível pra caramba. Vou dizer para ti, no inverno, eu tenho dias que eu não consigo tocar na ponta do dedo. Assim, nos pés é importante investigar se é muito forte isso, até psoríase. Pode ser uma psoríase. Pode ser uma psoríase, palmo plantar. Pode ser psoríase, pode ser fungo ou pode ser apenas desidratação mesmo. Então tu recomenda, por exemplo, usar a luva para lavar louça? O ideal é que todo mundo usasse luva para lavar a louça. O detergente que tira a gordura do prato, a função dele. Que é de detergência, vai tirar a gordura boa da pele. Agora, o que está muito ruim é nossas luvas. Eu vou te contar assim, a qualidade das nossas luvas de cozinha vendida no mercado parece assim, rápido para te dissolver, para rasgar, para não sei o quê. Eu perco a sensibilidade quando eu estou de luva, sabia? A luva é grossa, né? O tecido, isso prejudica. E é importante também às vezes a pessoa quer usar uma luva mais fina, usa aquelas de procedimento médico. Pois eu acho que é a melhor aquela, né? Não, porque ela tem o pó que resseca. O pó dela resseca também. Então, assim, paciente que tá muito sensível, o que eu recomendo? Que faça uma luva com uma camiseta velha de algodão, no formato da mão, né? Corte e costure como se fosse uma luva, e depois coloque outra luva por cima, para que o algodão fique em contato com a pele e proteja a pele. O pozinho da luva. Essa ela me pegou, porque eu não sabia que 22 anos com queda de cabelo. Diz a ouvinte aqui, Isabel, que a vitamina D extremamente baixa. Essa questão, eu não tinha falado disso, eu não queria tomar o tempo dela, porque eu queria trazer ela outra vez para ela entrevistar. Mas a questão vitamínica. A gente pode sim ter eflúvios, que são as quedas de cabelo momentâneas por alguma deficiência vitamínica. Vitamina D, vitamina B12, zinco, ferro, mas isso é a minoria dos casos. A gente repondo essas vitaminas para ficar bem, mas a gente sempre tem que investigar se o paciente não tem alguma alopécia junto. Por exemplo, a alopécia androgenética, que é a calvície do homem, popular calvície, né? Que afina o cabelo. Então, assim, a gente tem que repor a vitamina e examinar o couro cabeludo para ver se não tem mais nenhuma outra doença que vá prejudicar que esse fio novo venha. O problema é cair cabelo, às vezes é normal, mas o problema é não vir cabelo. Exatamente. O couro cabeludo tem que estar saudável para o cabelo voltar que nem era antes. Tem outros procedimentos para cabelo, que isso aí vai ter que ser outro dia, não dá para ser hoje. Só a última pergunta aqui do Cláudio, que não sei se isso aqui também tem criança. Eu me lembro da época que nós íamos para a piscina, lá no antigo tênis clube, nós tínhamos que fazer os exames das unhas, entre unhas, que era, como é que é o nome daquilo? Micológico. Mas era outro nome.
exame micológico direto. Era micológico, mas como é que era o nome do problema que tinha ali? Era... Tá, tinha um nome, tinha um nome... Intertrigo. Tinha um nome vulgar que nós chamávamos lá, que você não podia ter entre os dedos. Pé de atleta, também fala. Não, mas era outro nome, assim, mais estranho. Mas ele fala sobre fungo nas unhas. Fungo nas unhas. É uma queixa comum e a gente tem que avaliar se é fungo mesmo. Às vezes tem outras condições na unha, verrugas virais, às vezes podem dar embaixo das unhas, se confundem com fungo. Tumores também, a gente pode ter tumor que imita fungo embaixo da unha. Retroníquia, que é uma doença inflamatória da unha também, que pode confundir com fungo. E a gente tem exames de raspado embaixo da unha para confirmar se é fungo ou não. Sim, tem que fazer um exame... Clínico. E às vezes a gente precisa de exame laboratorial também. Tu vê, né? Como tem coisa para nós conversar aqui. Eu peguei 20 minutos para bater um papo aqui, ó. Aqui a Andréia está fazendo uma pergunta, já vou fazer para ti, doutor Júlio, daqui a pouquinho. E já te respondo, Andréia. Muito legal. E sabe que esse assunto é interessante, né? Às vezes a pele que a gente não dá muita bola, né? A gente cuida de tudo, né? Faz exercício, né? Faz caminhada, faz academia. E aquela roupagem de todo o organismo que é a pele, a gente não olha tanto com atenção, né? E a pele é um exame fácil de fazer, a gente não precisa de muitos exames complementares. O paciente vai no consultório, a gente revisa toda a pele e a gente consegue ver aquilo, né? Então, o diagnóstico se torna mais simples do que nas outras especialidades. E ela me contou um fato aqui, pertinho dela, e que em 15 dias, ou menos de 15 dias, aflorou um negocinho na pele e que ela percebeu que aquilo era estranho. E rápido, não é uma coisa que leva 2, 3 meses, né? Meu pai, no início do ano, ele teve um câncer de pele no queixo. E domingo, fazia 15 dias que eu não vinha pra Camaquã, domingo no churrasco ele me serviu a carne, eu olhei pra ele, o que é isso no teu rosto, pai? Ele, uma espinha, apareceu aí semana passada. Aí eu falei, não, isso aí não é uma espinha, vamos operar, que é um câncer de Imagina, pele. Operamos e ficou bem. A Júlia olhando, pispou. Mas geralmente a gente não tem uma pessoa do lado da gente para ficar olhando pra gente. O ideal é todo mundo revisar a pele uma vez por ano com o dermatologista. Pra prevenir, né? Que se pegar alguma coisa, pega alguma coisa mais recente. Eu acho que é importante. E tudo que a gente está aqui desdobrando o assunto, de antecipar, né? As coisas que pode dar um problema. Às vezes uma pequena espinha, que a gente acha que é espinha, aquilo fica meses, aí tu coça, daqui a pouco sai um sanguezinho. E assim vai, e isso vai enraizando, vai crescendo. Quando tu vê, a coisa já não é mais uma pequena espinha. Exatamente. O diagnóstico precoce é a melhor coisa. Quanto mais cedo a gente diagnostica, mais fácil o tratamento. Agora apareceu o nome. Frieira. Frieira. O Renato das antigas, né, Renato? E a gente tinha medo, sabia? Vou dizer pra ti, chegava aí para setembro, outubro, que as piscinas geralmente abriam aí em final de outubro, novembro, né? A gente cuidava muito para não ter frieira, porque chegava lá, sempre tinha um médico, interessante, né? Para pegar a carteirinha, o médico mandava tirar as meias, tirar os tênis e coisa, e abrir os dedos, para ver se não tinha frieira. Frieira passa de um pro outro? Pode passar, e inclusive quando o paciente chega com isso no consultório, eu peço para que ele veja com quem mora com ele, né, na família, se não tem mais ninguém com isso. Porque no box do banheiro, pode passar de um pro outro. E aí o tratamento se torna mais... Se um não tratar... Todo mundo tem que tratar em casa. Aprendi mais uma coisa hoje. Eu achei que não passava de um ponto. Passa. Que legal. Muito bem. Doutora Júlia Farias, dermatologista, muito obrigado. Olha, foi boa a primeira entrevista que eu fiz com ela aqui. Eu acho que consegui passar para a nossa audiência assim, uma série de... Aqui a gente faz levanta dúvidas. Né? O resto é resolvido no consultório. A gente só... Obrigado. Até uma próxima, tá? Muito obrigada. E um bom dia a todos. Muito bem, e eu aproveito aqui